A Bíblia não é um livro onde você vai encontrar todas as informações sobre Deus. Mas a Bíblia é um livro onde você pode se conhecer plenamente através de Deus falando ao seu coração. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. A gente acha que na Bíblia a gente vai encontrar palavras humanas capazes de definir, capazes de delinear, capazes de colocar na caixa humana a divindade de Deus. Quem é Deus? Olhando na Bíblia eu vou entender tudo isso e vou esgotá-lo nas minhas palavras humanas. Isso é um erro. Isso é um erro. Deus não cabe nem na Bíblia. Deus não cabe nos céus. Deus não cabe no universo. Deus não cabe na concepção humana. Eu sempre gosto de falar Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 11, onde ele vai passando orientações, chega a dar admoestações pesadas, advertências duras, a popular cajadada no povo, e chega lá em Romanos 11, ele está quebrando pau, descendo a lenha, uma hora ele enjoa disso, ele começa a falar, cansei, vou salmodiar, vou louvar a Deus, e aí começa a falar, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, mas quão deleitáveis são seus caminhos. E aliás, quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem foi, por acaso, o seu conselheiro? Ou aliás, quem primeiro deu a ele alguma coisa para que depois fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada, pois, a glória eternamente. Paulo, irmão, Paulo falando de si, usando uma técnica grega de argumentação e retórica chamada argumento do louco. Aí ele fala de outro cara falando dele mesmo, porque ele quer se elogiar. Aí ele fala assim, eu conheço um homem, eu nem sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, esse homem foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que eu não estou nem autorizado a dizer. A gente não pode sair comentando coisas indizíveis, coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito contar. Esse Paulo, eu nunca fui no terceiro céu, gente. Quando eu chego no primeiro de avião, já me pelo de medo. Paulo foi até o terceiro. Eu não sei nem o que é terceiro céu. E o que ele viu, ele disse que não pode contar. Aí eu continuo sem saber. Mas esse cara tinha intimidade com Deus. Esse cara caiu por terra e viu um homem no caminho de Damasco. Eu sempre penso na piada infame. É a única pessoa na Bíblia que virou fruta. Porque se converteu em Damasco. Nossa. Desculpa. Mas ele se converteu lá em Damasco. Na cidade de Damasco, tá, gente? Para quem não pegou a piada. E a Bíblia fala que ele viu um homem aparecendo para ele, que só o seu rosto brilhava mais do que o sol do meio-dia. Esse homem chama ele pelo nome. Ele não sabia quem ele era. Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. No grego ele usa a palavra Kyrios, que é a mesma raiz de César, Kyrios, Curios. A palavra Kyrios, se você for procurar qualquer dicionário de grego, vai te dizer o seguinte, que Kyrios significa aquele a quem uma coisa ou uma pessoa pertencem. Quando o homem tinha um escravo, ele era o Kyrios daquele escravo. Quando Paulo olha para ele e diz assim, quem és tu, Senhor? Ele está dizendo, eu aprendi a vida toda a saber tudo sobre Deus, mas eu não sei quem Deus é. Eu não sei quem você é, mas uma coisa eu sei, eu já te pertenço. Você é o meu dono. Eu não sei nem quem é você, mas eu sei que a minha vida já te pertence. E que a partir de hoje você manda em mim. E que a partir de hoje eu sigo os seus passos. Esse homem, Paulo, também chamado Saulo, que conhecia Deus pelo lado de dentro. Ele diz, quem conheceu a mente de Deus? Seus juízos são insondáveis. Eu não tenho como te descrever, eu não tenho como te situar, eu não tenho como te encerrar. E a gente comete erros achando que a gente já entendeu tudo sobre Deus. E eu te digo, meu querido, não entendeu coisa nenhuma. Deus não pode ser capturado pelas lentes humanas. Deus não pode ser fotografado pela lente da nossa retina. Deus não pode ser encerrado pela caixa mental do nosso juízo. Então a Bíblia não é um livro onde nós aprendemos definições humanas acerca de quem é Deus.
Ah, mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como diz um amigo meu querido, até um frango sabe disso. Ou alguém crê em qualquer outro Deus que não seja o Deus que nós cremos, e ele acha que o Deus que ele crê não é onipresente, onipotente, onisciente? Ah não, eu creio em Buda, mas eu acho que Javé é mais poderoso. Não, se ele crê naquele Deus, ele acha que aquele Deus é mais poderoso, óbvio. Então isso diz muito pouco sobre quem é o nosso Deus. Isso não diz como ele concilia ser amor e ser justiça ao mesmo tempo. Isso não diz como ele concilia ser misericordioso, mas é justo ao mesmo tempo. Que ele dá conforme cada um merece, mas ao mesmo tempo ele dá muito mais do que merecemos. Isso não diz como ele permite que tanta maldade aconteça no mundo, mas ao mesmo tempo se mantém no controle de todo o universo. Isso não diz. Deus está fora da nossa razão. Então a Bíblia não é um livro onde nós aprendemos definições humanas acerca de quem é Deus. A Bíblia é um livro onde nós aprendemos definições divinas acerca de quem é o homem. A Bíblia não é um livro onde você vai encontrar todas as informações sobre Deus. Mas a Bíblia é um livro onde você pode se conhecer plenamente através de Deus falando ao seu coração. A Bíblia revela muito mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio Deus, porque Deus é inesgotável, que Deus é infinito, Deus não cabe nem na Bíblia. A afirmação é forte, mas ela não é herética. Deus não cabe na Bíblia, Deus não cabe num livro. Nem se todos os livros, o livro de João termina assim, o Evangelho de João, nem se todos os livros de todas as bibliotecas do mundo fossem escritos falando só sobre Ele, sobre Jesus, só sobre os seus feitos, isso sem falar do seu caráter, ainda assim não caberia. Não dá para encerrar Deus. Mas lendo a Bíblia, você pode se conhecer. Sabendo disso, a gente começa a ter uma outra visão sobre esse salmo. Esse salmo não é exatamente um retrato do caráter de Deus, mas o salmo é um retrato do nosso caráter em muitas situações do nosso relacionamento com Deus. É um salmo de tristeza. É um salmo de um momento de angústia, sim. Gente, a gente vive num momento da nossa sociedade onde a tristeza foi demonizada. Onde se você perdeu, se você está triste por qualquer motivo, tem alguma coisa errada com você, você tem que tomar um remédio. Sua mãe morreu, você está triste? Não, tem que tomar um antidepressivo. Não tem. Não tem. Se você teve uma perda, é razoável a sua dor. Em muitos momentos, a dor, ela é estritamente necessária para nos manter vivos. Sim, a dor, aliás, é uma bênção de Deus para nós. Aquela pessoa que não sente dor, ela tem alguma anomalia no seu organismo. Ela tem uma doença. Ela tem um mau funcionamento. Porque a dor é um recado do seu cérebro, para que o seu corpo entenda que algo de anormal está acontecendo com você. Então, se você sente dor por algo que aconteceu na sua vida, isso é o retrato da sua humanidade pura, nua e crua. Nos lembra ao mesmo tempo da nossa finitude, da nossa dependência, mas nos lembra também que o nosso corpo está funcionando muito bem, e que foi para isso também que Deus nos fez. Aliás, Jesus traz 1 milhão de ensinamentos para a gente, na forma como proceder diante das relações. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. O de, sendo Deus, se humilhar e descer. O de, estando em cima, descer. Às vezes a gente acha que o nosso exercício é o esforço de pessoas humanas tentando se tornar divinas. Eu sou um humano tentando, pelo meu esforço, me tornar divino. Mas não. O nosso esforço é de pessoas que sabem ser divinas pela nossa origem na eternidade, se esforçando para serem humanas, assim como Jesus. É para isso que Ele nos chama. Para desenvolvermos a nossa humanidade. Uma das coisas mais interessantes de quando Jesus ressuscita Lázaro é que Ele vai até a cidade de Betânia e encontra 2 mulheres, 2 irmãs de Lázaro. Lázaro que havia morrido. A primeira é Marta. Marta chega para ele, olha para ele no olho e diz assim: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí
Jesus fala assim: Marta, você não entendeu nada. É como se ele dissesse: olha, Marta, você não sabe o que está acontecendo. Seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia da ressurreição, não sei o que, no juízo final. Não, peraí, Marta. Eu não estou falando de um dia. O dia da consciência é um dia. O Natal é um dia, a Páscoa é um dia, a festa dos tabernáculos é um dia. Tudo isso é um dia, tudo isso é uma data. Mas a ressurreição não é um dia. A ressurreição é a pessoa. Muito prazer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ela se treme, bota o rabinho entre as pernas e vai. Jesus dá logo uma cortada. Daqui a pouco chega outra irmã, Maria, chorando, ajoelha diante dele, diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa. Jesus tem um tratamento totalmente diferente. Jesus chora com ela. Jesus abraça ela e começa a chorar. Vamos lá ver onde é que enterraram ele. Onde puseram? E Jesus está lá chorando com essa mulher. Jesus te conhece além das palavras que você profere pela boca. Aquilo que você fala denuncia muito menos para Jesus do que o seu coração sente. E Ele conhece seu coração. Há um Jesus aqui que sabe da sua dor. E que não acha que é mimimi. Que conhece sua história. Que sabe suas angústias. Que não acha que isso é frescura. Há um Deus que acolhe sua lágrima. Há um Deus que valida seu sentimento. E há um Deus que te trata conforme a sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Quando Jesus fala para Marta, que achava que podia conversar com ele de olho no olho e dedo na cara, Marta assim, baixa sua cabecinha e se prostra. Quando Jesus fala para Maria, que estava prostrada e vendida, ela se levanta e caminha. Alguns precisam ouvir palavras que façam você se prostrar e reconhecer que Ele sabe o que você não sabe, que Ele pode o que você não pode. Alguns precisam ouvir uma palavra que vai fazer você levantar e dizer: se o seu castelo desabou, Ele está aqui te tomando pela mão, para juntos vocês se levantarem e reconstruírem. A partir dos escombros, a partir daquilo que caiu. Há um povo dolorido e justificando. E no meio da zombaria, está sendo zombado. Tem um povo, aquele mesmo povo que escravizou, e diz assim: ei, canta pra gente as musiquinhas que você cantava lá em Sião. Canta aí um hino de crente pra gente, canta um corinho de fogo aí pra gente. E no meio daquela zombaria, ele disse: não, desculpe, a gente não tem motivo para cantar agora. Eu não vou brincar de jogo do contente. O evangelho não é isso. O evangelho não é alienação. O evangelho não é brincar de jogo do contente. Quando Paulo fala, quando Jesus deixa em todo momento a ideia de em tudo darmos graças, não quer dizer uma vida alienada, e não é fingir que está tudo bem quando você está com dor, porque o próprio Jesus chorou, o próprio Jesus manifestou dor, o próprio Jesus disse: eu tenho sede. O próprio Jesus sentiu fome e sentiu sede. O próprio Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus não vivia uma vida de alienação, e Ele não quer que você também viva essa vida de alienação. Não está tudo bem. Mentira, não está tudo bem. Não está tudo bem. E não há nada de errado em sentir dores. E o Salmo 137 está aí demonstrando exatamente isso. Que é bom ser humano. Que esses sentimentos que visitam o meu e o seu coração com frequência não nos tornam menos filhos de Deus por causa disso. Não nos isentam da graça. Não nos tornam abjetos ao projeto de Deus. Muito pelo contrário, eles nos inserem, porque Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Ele veio para os doloridos. Ele veio para os renegados. Ele veio para aqueles que todos os dias enfrentam lutas que não podem suportar. Lutas além das nossas capacidades. O que passa disso é palavra de coach, com todo respeito aos coaches. Mas isso não tem base bíblica. A ideia de que se você está passando é porque você pode suportar. Mentira. Eu creio piamente que tem muita gente aqui passando por dores,
por lutas muito maiores do que a sua capacidade de suportar. Isso acontece, não é para que você se supere, não, é para que você reconheça a sua fraqueza e o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza.